Olá, tudo bem? Vamos continuar com a leitura do livro Foco, de Daniel Goleman, que é PhD, autor de Inteligência Emocional. Foco, a atenção e seu papel fundamental para o sucesso. No vídeo de hoje vou deixar a imagem da minha varanda, ao invés da imagem do meu rosto ou da leitura para você. Talvez seja mais interessante. Página 127. Padrões, sistemas e desordens. Enquanto visitava uma cidadezinha ao pé do Himalaia, na Índia, a queda de uma escada deixou Larry Brilliant preso à cama durante semanas para curar uma lesão nas costas. Para passar as horas naquele vilarejo isolado, ele pediu que sua mulher, Girija, visse se a biblioteca local tinha livros sobre moedas indianas. Ele havia sido um ávido colecionador de moedas quando menino. Foi mais ou menos nesse momento que conheci Dr. Larry, como seus amigos o chamavam. Clínico geral, ele se uniu à iniciativa da OMS para vacinar o mundo contra a varíola. Na época, eu me lembro de ele me contar como, ao se envolver na leitura sobre as moedas na Índia antiga, havia começado a compreender a história das redes comerciais naquela parte do mundo. Com o apetite para colecionar moedas renovado, quando voltou a ficar de pé durante suas viagens através da Índia, o Dr. Larry começou a visitar ourives locais que frequentemente vendiam moedas de ouro e prata por quilo. Algumas eram antigas. Essas moedas incluíam exemplares do templo dos Kushanas, uma nação que no século II comandou um império com sede em Cabul que se estendia do Mar de Aral à cidade de Benares. As moedas Kushanas adotaram o formato emprestado de um grupo dominado, os Bactrianos, descendentes dos soldados gregos deixados para trás, ocupando postos avançados de investidas de Alexandre o Grande da Ásia. Essas moedas contavam uma história intrigante. De um lado das moedas Kushanas estava a imagem de um rei de um determinado período. O outro lado retratava a imagem de um deus. Os Kushanos eram zoroastrianos, seguiam uma religião persa que estava entre os maiores do mundo na época. Mas várias moedas kushanas retratavam não apenas a divindade persa, como também uma ampla variedade de divindades, como Shiva ou Buda, emprestada de panteões persas, egípcios, gregos, hindus e romanos, e até mesmo de nações muito distantes do território kushano. Como, no século II, podia um império centrado no Afeganistão aprender tanto sobre religiões e homenagear suas divindades que iam muito além de suas fronteiras? A resposta estava no sistema econômico da época. O Império Kushano permitiu pela primeira vez na história uma ligação protegida entre as já vibrantes rotas comerciais do Oceano Índico e a Rota da Seda. Os Kushanos tinham contato regular com mercadores e sacerdotes cujas raízes se estendiam da baía do Mediterrâneo ao Ganges, da Península Arábica aos desertos do noroeste da China. Houve outras revelações do tipo: encontrei uma abundância de moedas romanas no sul da Índia e tentei descobrir como elas foram para lá. O Dr. Larry me contou. Acontece que os romanos, cujo império tocou o Mar Vermelho no Egito, contornavam a Arábia de barco e iam até Goa para fazer comércio. Era possível traçar uma engenharia reversa de onde essas moedas antigas estavam aparecendo e deduzir as rotas de comércio do período. Na época, Dr. Larry havia acabado de trabalhar por todo o sul da Ásia
no historicamente bem-sucedido Programa de Erradicação Mundial da Varíola da Organização Mundial de Saúde. E estava prestes a embarcar para a Universidade de Michigan para fazer um mestrado em saúde pública. Houve uma surpreendente repercussão de suas explorações de rotas comerciais sobre aquilo que ele iria aprender em Michigan. Eu havia feito cursos de análises de sistemas e estava estudando epidemiologia. Isso combina com a minha forma de pensar. Eu me dei conta de que rastrear uma epidemia era muito parecido com o rastreamento de uma civilização antiga, como a Kushana, com todas as pistas arqueológicas, linguísticas e culturais ao longo do caminho. A pandemia de gripe de 1918, por exemplo, matou aproximadamente 50 milhões de pessoas no mundo todo. Ela provavelmente começou no Kansas e começou a ser disseminada pelas tropas americanas no exterior durante a Primeira Guerra Mundial, diz o Dr. Lowry. Aquela gripe marchou ao redor do mundo na velocidade dos navios a vapor e do Expresso do Oriente. As pandemias de hoje podem se espalhar na velocidade de um 747. Ou tomemos como exemplo o caso da poliomielite, doença conhecida no mundo antigo, mas de maneira dispersa. O que tornou a polio epidêmica foi a urbanização. Nas cidades, as pessoas compartilhavam um único sistema poluído de água, em vez de obter água de seus poços individuais. Uma epidemia exemplifica dinâmicas de sistemas. Quanto mais conseguimos pensar sistematicamente, mais conseguimos seguir o caminho da moeda, artes, religiões ou doenças. A compreensão de como moedas percorrem rotas de comércio é paralela à análise de como um vírus se espalha. Esse tipo de detecção de padrão sinaliza os sistemas da mente em funcionamento. Essa capacidade, por vezes misteriosa, nos permite localizar com facilidade o detalhe revelador num vasto raio visual, como em Onde está o Wall-E? Se mostrarmos uma foto de muitos pontos e pedimos para as pessoas adivinharem quantos pontos há ali, os que fizerem as melhores estimativas deverão ser os melhores pensadores de sistemas. O dom aparece naqueles melhores em, por exemplo, fazer design de software ou descobrir intervenções capazes de salvar ecossistemas de falência. Um sistema se resume a um conjunto de padrões válidos e coesos. O reconhecimento de padrões opera em circuitos dentro do córtex parietal, embora a localização específica de uma área cerebral sistêmica mais abrangente, se é que ela existe, ainda precisa ser identificada. No momento atual, não parece haver uma rede de circuito cerebral específico que nos dê uma inclinação natural para a compreensão de sistemas. Aprendemos a ler e a trabalhar com sistemas através dos incríveis talentos de aprendizagem geral do neocórtex. Esses talentos corticais, como na matemática ou na engenharia, podem ser imitados pelos computadores. Isso diferencia a mente sistêmica de processos como a autoconsciência e a empatia, que operam em circuitos específicos, majoritariamente de baixo para cima. É necessário um pouco de esforço para aprender sobre sistemas, mas para conduzir a vida com sucesso, precisamos nos fortalecer nessa variedade de foco, bem como nas duas outras que vêm mais naturalmente. Desordens e problemas super cruéis. A perspectiva sistêmica levou a carreira de Dr. Lowry à posição atual de chefe do Fundo School para Ameaças Globais, que tem o objetivo de proteger a humanidade contra ameaças que incluem os conflitos do Oriente Médio, a proliferação nuclear, pandemias, mudanças climáticas e as disputas que podem surgir por conta da escassez de água. Nós encontramos os hotspots, os pontos onde os problemas podem começar, como a escassez de água e a luta entre três nações detentoras de armas nucleares, Paquistão, Índia e China.
Cerca de 95% da água no Paquistão é usada para a agricultura e a maioria de seus principais rios passa antes por territórios indianos. Os paquistaneses acreditam que a Índia manipula comportas e controla quanta água chegará ao Paquistão e quando. E os indianos, por sua vez, acreditam que a China controla o fluxo da água a partir do terceiro polo, o gelo e a neve no Planalto Himalaio. Mas ninguém sabe quanta água flui por esses sistemas fluviais e em quais estações do ano, nem quantas comportas controlam esse fluxo, nem onde, nem com que propósito. Essas informações são usadas como ferramenta política pelos três governos, diz o Dr. Lowry. Então, apoiamos a coleta dessas informações por um mediador isento e de confiança, que as torne transparentes. Isso permitirá que se dê, por exemplo, o próximo passo, a análise dos pontos-chave de articulação e dos pontos delicados. Uma resposta rápida será essencial para combater qualquer futura pandemia global de gripe provocada por linhagens mutantes para as quais ninguém tem imunidade. No entanto, essa resposta não poderá ser prestada. No entanto, essa resposta não poderá ser pré-testada. A situação será única na história. Não havia, por exemplo, aviões 747 durante a última pandemia em 1918, e os riscos são tão altos que não há espaço para erros. É por esses e outros motivos que as pandemias são classificadas como um problema cruel, não no sentido de mal, mas no sentido de ser extremamente difícil de resolver. Combater o aquecimento global, por outro lado, se apresenta como um problema super cruel. Não há uma única autoridade encarregada de sua solução. O tempo está se esgotando, as pessoas que estão tentando resolver o problema estão entre aquelas que o provocam, todos nós, e as políticas oficiais ignoram sua importância para o nosso futuro. Além disso, tanto as pandemias quanto o aquecimento global são o que chamamos tecnicamente de desordens, situações em que um problema preocupante interage com um sistema de outros problemas interrelacionados. Assim como observa o Dr. Lowry, esses são dilemas incrivelmente complicados, com muitas das informações de que precisamos para resolvê-los ainda desconhecidos. Os sistemas são praticamente invisíveis a olho nu, mas seus mecanismos podem se tornar visíveis com a coleta de informações de pontos suficientes para que os contornos de suas distâncias dinâmicas entrem em foco. Quanto mais informações, mais claro se torna o mapa. Entremos na era dos grandes volumes de dados. Anos depois de seus dias de colecionador de moedas indianas, o Dr. Lowry se tornou o fundador e diretor executivo do Google. O braço google.org, o braço filantrópico da empresa. Lá, ele foi responsável por uma das primeiras aplicações amplamente aclamadas de grande volume de dados, a localização da gripe. Uma equipe de engenheiros voluntários da Google, trabalhando com epidemiologistas do Centro de Controle de Doenças do governo federal americano, analisou uma enorme quantidade de buscas por palavras como febre ou dor relacionadas com sintomas de gripe. Usamos dezenas de milhares de computadores simultaneamente para buscar cada registro importante no Google ao longo de 5 anos, a fim de criar um algoritmo capaz de prever surtos de gripe, recorda o Dr. Lowry. O algoritmo resultante identifica surtos de gripe dentro de um dia, em comparação com as 2 semanas que o Centro de Controle de Doenças normalmente leva para perceber os hotspots da doença com base em relatos médicos. Um software de grande volume de dados analisa uma enorme quantidade de informações. Usar dados do Google para localizar surtos de gripe foi uma das primeiras aplicações de grandes volumes de dados numa vasta população, o que se tornou conhecido como inteligência cognitiva. Grandes volumes de dados nos permitem saber onde está focada a atenção coletiva.
Os usos são infinitos. Por exemplo, analisar quem se conecta com quem via telefonemas, tweets, torpedos, etc. Revela o sistema nervoso de uma organização mapeando a conectividade. As pessoas hiperconectadas são tipicamente as mais influentes. Os conectores sociais de uma organização, os detentores do conhecimento ou os formadores de opinião. Há inúmeras aplicações comerciais para grandes volumes de dados. Uma empresa de telefonia móvel usou a metodologia para analisar as chamadas feitas por seus clientes. Isso identificou o que chamamos de líderes tribais, indivíduos que recebiam e faziam o maior número de conexões com um pequeno grupo de afinidade. A empresa descobriu que se um desses líderes adotava um novo serviço oferecido, os outros integrantes da tribo tinham grande probabilidade de fazer o mesmo. Por outro lado, se o líder trocasse o serviço telefônico por outro, a tribo provavelmente o seguiria. O foco da atenção organizacional tem sido na informação interna, me disse Thomas Davenport, que acompanha os usos dos grandes volumes de dados. Já esprememos praticamente todo o suco que conseguíamos dessa fruta. Então, nos voltamos para informações externas, a internet, os sentimentos dos consumidores, os problemas da cadeia de abastecimento e coisas do gênero. Davenport, antigo diretor do Instituto Accenture de Mudanças Estratégicas, permitia a um corpo docente de Harvard Business School pertencia ao corpo docente da Harvard Business School quando conversávamos. Ele acrescentou: precisamos de um modelo ecológico em que se pesquise o ambiente externo de informações, tudo o que esteja acontecendo ao redor de uma empresa que possa impactá-la. Davenport argumenta que as informações que uma organização obtém de seus sistemas de computadores podem ser muito menos úteis do que aquelas advindas de outras fontes na ecologia geral da informação, uma vez processadas por pessoas. Um motor de busca pode oferecer uma quantidade massiva de dados, mas não oferece nenhum contexto para compreendê-lo, muito menos qualquer sabedoria sobre as informações. O que torna os dados mais úteis é a pessoa que faz a sua curadoria. Idealmente, a pessoa que faz a curadoria da informação irá se concentrar no que importa, descartará o resto e estabelecerá um contexto para o significado dos dados e fará tudo isso de uma forma que mostra por que eles são vitais e, assim, captura a atenção das pessoas. Os melhores curadores não apenas contextualizam significativamente os dados, eles sabem quais perguntas devem ser feitas. Quando entrevistei Davenport, ele estava escrevendo um livro que estimula as pessoas que gerenciam projetos de grandes volumes de dados a fazerem perguntas como: estamos definindo o problema correto? Temos os dados corretos? Quais são as suposições por trás do algoritmo que é alimentado pelos dados? O modelo que guia essas suposições está baseado na realidade? Numa conferência no MIT sobre grandes volumes de dados, um palestrante observou que a crise financeira de 2008 em diante foi uma falha do método, enquanto fundos de investimento de todo o mundo entravam em colapso. O problema é que os modelos matemáticos incorporados em grandes volumes de dados são simplificações. Apesar dos números animadores que os dados produzem, a matemática por trás desses números depende de modelos e suposições que podem enganar aqueles que a utilizam, fazendo-os depositar confiança demais em seus resultados. Naquela mesma conferência, Rachel Shur, estatística sênior do Google Research, observou que a ciência de dados exige mais do que habilidades matemáticas. Também é necessário alguém que tenha uma ampla curiosidade e cuja inovação seja guiada por suas próprias experiências, não apenas por dados. Afinal, a melhor intuição demanda imensa quantidade de dados, produto de toda a nossa experiência de vida, e filtrar esses dados através do cérebro humano.
é extremamente necessário. Cegueira sistêmica. Mal Pialug sabia ler as estrelas e as nuvens, as ondas do oceano e os voos dos pássaros como se fosse uma tela de um GPS. Ele fazia essa leitura e muitas outras no meio do Pacífico Sul, sem ver nada além do céu no horizonte por semanas a fio, usando apenas o conhecimento dos mares que havia aprendido com os mais velhos em Satawal, sua terra natal, uma das Ilhas Carolinas. Mal, nascido em 1932, era o último sobrevivente adepto do antigo sistema de navegação polinésio. Pilotar uma canoa de casco duplo com nada além da própria sabedoria, percorrendo centenas ou milhares de quilômetros entre uma ilha e outra. Essa arte de navegação encarna a consciência em seu ápice, interpretando pistas sutis como a temperatura ou a salinidade da água do mar, destroços de naufrágios e detritos de vegetais, os padrões de voo das aves marinhas, o calor, a velocidade e a direção dos ventos, as ondas do oceano e o aparecimento e desaparecimento de estrelas à noite. Tudo isso é mapeado em comparação com o modelo mental de onde as ilhas podem ser encontradas, tradição aprendida por meio de histórias nativas, cantos e danças. Isso permitiu que Mal pilotasse uma canoa polinésia através de 3.799 quilômetros, do Havaí ao Tahiti, uma viagem de 1976 que fez os antropólogos se darem conta de que ilhéus da antiguidade podiam atravessar o Pacífico Sul rotineiramente num trânsito de mão dupla de uma ilha distante a outra. Mas ao longo do meio século em que Mal preservou essa refinada consciência dos sistemas naturais, os polinésios se voltaram para aparatos de navegação do mundo moderno. Sua sabedoria estava morrendo. Aquela épica viagem de canoa provocou um renascimento do estudo da arte de navegação entre os nativos do Pacífico Sul, que continua até hoje. 50 anos depois de sua própria iniciação, Mal voltou a realizar a mesma cerimônia, dessa vez para um punhado de alunos que havia sido treinado. Essa tradição, transmitida por várias gerações dos mais velhos aos mais jovens, exemplifica o conhecimento local em que povos nativos de todos os cantos do planeta confiaram para sobreviver em seus próprios nichos ecológicos, permitindo o acesso a necessidades básicas como alimento, segurança, vestimenta e abrigo. Ao longo da história, a consciência dos sistemas, a detecção e o mapeamento de padrões e ordens escondidos no caos do mundo natural foi impulsionada por esse urgente imperativo imposto aos povos nativos a fim de sobreviver. É necessário compreender os ecossistemas locais. Eles precisam saber quais plantas são tóxicas, quais alimentam e quais curam, onde conseguir água potável e onde encontrar ervas e comida, como ler os sinais das mudanças das estações. Aí está a pegadinha. Somos preparados por nossa biologia a comer e dormir, procriar e cuidar de bebês, lutar ou fugir, e todas as outras reações de sobrevivência embutidas no repertório humano. Mas, como vimos, não há sistemas neurais dedicados a compreender os sistemas maiores dentro dos quais tudo isso acontece. Ou sistemas são, à primeira vista, invisíveis aos nossos cérebros, não temos uma percepção direta de que qualquer um dos inúmeros sistemas que ditam a realidade das nossas vidas. Os sistemas são, à primeira vista, invisíveis aos nossos cérebros. Nós os compreendemos indiretamente através de modelos mentais. Os significados das ondas, das constelações e do voo das aves marítimas são exemplos desse modelo.
e agimos baseados neles. Quanto mais baseados em dados são esses modelos, mais eficientes são as nossas intervenções. Por exemplo, um foguete num asteroide. Quanto menos baseado em dados, menos eficiente elas serão. Grande parte da política de educação, por exemplo. Essa sabedoria origina-se de lições de difícil aprendizado que se tornam conhecimentos distribuídos, compartilhado entre um povo, como, por exemplo, as propriedades medicinais de determinadas ervas, e gerações mais velhas passam essa sabedoria acumulada para os mais jovens. Uma das alunas de Mao, Elizabeth Capoway Lindsay, uma antropóloga nascida no Havaí, que se especializou em etnonavegação, se tornou exploradora e membro da National Geographic Society. Sua missão, o resgate etnográfico, a conservação do conhecimento e das tradições indígenas em vias de desaparecer. Muito da perda de sabedoria nativa se deve à aculturação e à colonização, assim como ao fato de os governos marginalizarem esse conhecimento nativo, ela disse. Essa sabedoria é passada adiante de muitas formas. A dança havaiana, por exemplo, era um código de movimentos e cantos que falava de nossa genealogia, astronomia e leis naturais, além do pano de fundo da nossa história cultural. Os movimentos dos dançarinos, os cantos, até mesmo o som dos tambores, parru, tinham significados. Eram práticas tradicionalmente sagradas, ela acrescentou. Então, quando os missionários chegaram, condenaram essas danças como imorais. Foi apenas durante nossa renascença cultural nos anos 70 que a antiga hula, ou hula carrico, ressurgiu. Até então, a hula moderna havia se tornado entretenimento para turistas. Mao estudou durante anos, com muitos professores. Seu avô o escolheu para começar seus estudos como futuro navegador quando Mao tinha aproximadamente 5 anos de idade. Daquela época em diante, Mao passou a acompanhar homens mais velhos enquanto preparava suas canoas para irem pescar ou percorrer os mares, sempre ouvindo suas histórias de navegação e as dicas de navegação embutidas nela. Noite adentro, enquanto bebiam na casa de barcos. No total, ele estudou com meia dúzia de navegadores muito experientes. Essa sabedoria nativa representa a ciência fundamental, aquela de conhecimento obrigatório que ao longo dos séculos se transformou na imensa quantidade de especialidades científicas de hoje. Essa transformação foi se auto-organizando, talvez atendendo a um ímpeto inato de sobrevivência que nos leva a buscar compreender o mundo ao nosso redor. A invenção da cultura foi uma imensa inovação para o Homo sapiens. A criação da linguagem e de uma rede cognitiva compartilhada de compreensão que transcende o conhecimento e o tempo de vida de qualquer indivíduo, e que pode ser aproveitada quando necessário e transmitida para as novas gerações. As culturas dividem as especialidades. Há as parteiras e os curandeiros, os guerreiros e os construtores, os fazendeiros e os tecelões. Cada um desses domínios de especialidade pode ser compartilhado, e aqueles que possuem uma maior reserva de compreensão de cada uma, são os guias e professores dos demais. A sabedoria nativa tem sido parte fundamental da nossa evolução social. A forma como as culturas passam seus conhecimentos através do tempo. Bandos primitivos no começo da evolução prosperaram ou morriam, dependendo de sua inteligência coletiva para ler o ecossistema local. Para antecipar as mudanças climáticas, identificar os momentos chaves para plantar, colher e outras coisas do tipo. E assim surgiam os primeiros calendários. Porém, uma vez que a modernidade passou a oferecer máquinas para substituir essas tradições, bússolas, guias de navegação e finalmente mapas online,
Os povos nativos se juntaram a todos os demais na confiança dessas máquinas, deixando de lado sua sabedoria local. E assim aconteceu com a maioria de todas as experiências tradicionais para harmonizar os sistemas da natureza. O primeiro contato de um novo nativo com o mundo exterior tipicamente dá início ao esquecimento gradual de sua sabedoria. Quando falei com Lindsay, ela estava se preparando para deixar o sudeste da Ásia para ver os Mokens, que são nômades marítimos. Pouco antes do tsunami de 2004 varrer as ilhas em que eles viviam no Oceano Índico, os Moken perceberam que os pássaros haviam parado de cantar e os golfinhos estavam nadando mais para o alto mar. Ela me disse: assim, todos entraram nos barcos e também foram para o alto mar, onde a crista do tsunami era mínima e passou direto por eles. Nenhum Moken ficou ferido. Outros povos, que há muito se esqueceram de escutar os pássaros e observar os golfinhos, bem como os que fazem com isso, pereceram. Outros povos, que há muito se esqueceram de escutar os pássaros e observar os golfinhos, bem como o que fazer com isso, morreram. Lindsay está preocupada que os Mokens estejam sendo forçados a desistir de suas vidas ciganas no mar, a se estabelecer em terra na Tailândia e na Birmânia. Essa inteligência ecológica poderá desaparecer na maioria coletiva dentro de uma geração, com o desaparecimento das formas de transmissão desse conhecimento. Como Lindsay me disse, eu fui ensinada pelos mais velhos que quando entramos na floresta para colher flores para fazer colares ou plantas para fazer remédios, colhemos apenas alguns botões ou folhas de cada galho. Quando terminamos, a floresta deve parecer como se nunca houvéssemos estado lá. Hoje, os meninos costumam entrar na floresta com sacos plásticos e arrancar galhos. Essa alienação aos sistemas à nossa volta me intrigava há muito tempo, especialmente quando investigava a falta de informação coletiva diante de uma ameaça à sobrevivência da nossa espécie, em consequência de nossas atividades diárias. Nós parecemos curiosamente incapazes de perceber uma forma que nos leva a prevenir as consequências adversas dos sistemas humanos, sejam eles por indústria ou por comércio. 30 minutos de leitura. Amanhã teremos mais um capítulo. Estamos na página 138 do livro Foco, de Daniel Goleman, A Atenção e seu papel fundamental para o sucesso. No próximo, vamos falar sobre a ilusão da compreensão, tornando o invisível palpável, ameaças distantes e ainda qual é a sua digital. Muito obrigado por ouvir. Compartilhe esse audiobook se você achou interessante. Deixe suas críticas e